Do pernambucano que nos acompanha aqui no canal do Luna, muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros e bora simbora falar sobre futebol pernambucano, bora simbora falar sobre esporte e Fortaleza, porque é um jogo importantíssimo que acontece nesta terça-feira na Ilha do Retiro, um jogo que tinha a promessa de receber um grande público e provavelmente o maior público da Ilha do Retiro neste ano de 2025, até o momento vai ser sem nenhum público, de portões fechados. Eu vou te explicar tudo o que aconteceu e também explicar a situação de que o Sport entrou na justiça. O Sport entrou na justiça pedindo que o público do Leão seja liberado, que os torcedores do Sport sejam liberados para esse jogo contra o Fortaleza e, consequentemente, para os demais jogos. Eu vou te passar aqui todos os motivos. A gente vai falar também sobre a Federação Pernambucana de Futebol, que publicou uma nota indo contra a decisão do governo do estado. Mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, já vai deixando o seu like. Você se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, você vai ficar por dentro de tudo, sempre que sair vídeo novo, sai vídeo todos os dias, passando as principais notícias aí do Leão e de outros clubes aqui do Nordeste, tudo bem? Então já fica ligado, já deixa seu like e, claro, fica à vontade para deixar a sua opinião, porque esse espaço não é só da gente, esse espaço também é de vocês, tudo bem? Bora fazer aqui uma revisão das situações do que aconteceu, né, nos últimos dias aí em torno do futebol pernambucano. Cenas lamentáveis aconteceram no jogo entre Sport e Santa Cruz, antes do jogo, melhor dizendo, né, entre Sport e Santa Cruz, entre as organizadas. E aí, no fim do dia, né, quando acabou o jogo ali, o governo do estado de Pernambuco, em nome da governadora Raquel Lira, divulgou, né, uma decisão de que os próximos 5 jogos de Sport e Santa Cruz seriam realizados sem público. Então, assim, os jogos seriam realizados sem nenhum público, né? Nem torcida do esporte, nenhum dos jogos do esporte, não apenas entre os clássicos, tá? Em nenhum dos jogos, dos próximos 5 jogos do esporte, dos próximos 5 jogos do Santa Cruz. E a decisão gerou diversas críticas na internet, gerou diversas críticas nas redes sociais, porque é uma decisão, né, que o que aconteceu no jogo entre Sport e Santa Cruz foi uma situação de problema público, de segurança pública, né, e obviamente os clubes acabam ali não tendo nenhuma responsabilidade, porque o que estava ao alcance dos clubes geralmente sempre é feito, né, e aí tudo que aconteceu, o Sport inclusive publicou uma nota se justificando, falando que é totalmente contrário à decisão do governo do estado, falando que é uma medida ineficaz. E aí o que aconteceu? O governo do estado publicou essa nota, então provavelmente Sport e Fortaleza vai ser sem público, outros jogos do Sport na sequência do campeonato vai ser sem público. E aí, cara, o que é que a gente vai falar agora? A Federação Pernambucana de Futebol, né, que sempre foi a favor de torcida única, sempre quis torcida única no futebol, publicou uma nota oficial, tá? Publicou uma nota oficial, tá aparecendo aí na sua tela, tá? Que eles publicaram uma nota oficial falando sobre a situação que aconteceu dessa decisão do governo do estado. Bora, não vou ler tudo aqui porque é uma nota muito grande, mas a gente vai pegar aqui alguns pontos, né? A Federação Pernambucana de Futebol, em nome da unanimidade dos clubes de Pernambuco, manifesta sua discordância em relação à decisão do governo do estado de proibir a presença de torcedores nos próximos 5 jogos de esporte e Santa Cruz. Então, ele já começa aqui falando da unanimidade. Então, todos os clubes, né, o documento que a Federação Pernambucana de Futebol divulgou tem o nome de todos os principais clubes da Série A1 do Campeonato Pernambucano. Então, todos os clubes concordaram, né, que deveriam se manifestar contra a decisão do governo do estado, né? E eu vou aqui falar o motivo que está aqui, inclusive, na nota da Federação Pernambucana, é um motivo que eu particularmente concordo, e eu vou dizer aqui para o torcedor. A decisão do estado de impedir a presença de torcedores não ataca o verdadeiro problema, mas apenas o mascara. A solução efetiva passa pela atuação firme e eficaz do poder público no combate aos criminosos travestidos de torcedores. Então, assim, ele fala justamente dessa questão do poder público, da questão dos torcedores, dos que se dizem, né, melhor dizendo, torcedores, serem punidos e não o verdadeiro torcedor, não o torcedor que vai ao futebol. E aí eles falam aqui, né, dos torcedores, né, também fala sobre a cadeia de trabalhadores que dependem do futebol para sobreviver. Então, assim, a gente sabe que o quanto emprega, né, o futebol, uma realização de um jogo de futebol, seja para as pessoas que estão vendendo alimentos, seja para as pessoas que estão vendendo qualquer outro tipo de produto dentro dos estádios. Então, tudo isso acaba pesando, né, contribui ali para uma vulnerabilidade social. Então, esse é um ponto também que a Federação Pernambucana de Futebol divulga aqui, né? Então, eles colocam aqui
no final da nota, dizendo que cabe às autoridades competentes garantirem que os responsáveis sejam punidos, ao invés de impor sanções generalizadas que afetam o futebol pernambucano como um todo. Diante disso, considerando que a governadora foi induzida ao erro, a Federação Pernambucana e os clubes requerem que a decisão do governo do estado seja revista e que as medidas de segurança sejam voltadas ao enfrentamento direto dos criminosos. Então, a Federação Pernambucana de Futebol, aqui está a nota mais específica, né, com alguns outros detalhes, mas a Federação Pernambucana de Futebol praticamente se manifestou dizendo que é contra, juntamente com os outros clubes ali, se manifestou contra a decisão, o que é uma situação que eu particularmente concordo, né, com a Federação Pernambucana, até porque, né, se a gente parar para pensar, dentro do estádio de futebol, é uma situação que os clubes acabam tendo um pouco mais de controle. A gente não viu nenhuma situação ali dentro do Arruda que foi semelhante ao que se viu nas ruas do Recife, nas ruas de Pernambuco. Então, quando o governo do estado fecha as portas dos torcedores no estádio de futebol, né, ele atesta de que não tem competência para garantir a segurança pública. E o torcedor é um cidadão, o torcedor paga imposto para ter a segurança pública. Então, essa situação e tudo que aconteceu acaba sendo um absurdo muito grande. E agora a gente vai ler outra notícia, porque o Sport, né, colocou a situação, né, na justiça, pedindo para ter público contra a equipe do Fortaleza. Lembrando que esse jogo do Fortaleza ia ser um jogo que provavelmente o Sport teria uma arrecadação muito grande. Tem essa questão da arrecadação também, não só para o Sport, mas também para o Fortaleza, por exemplo, para o Santa Cruz, desculpa. E aí o Santa Cruz também, 5 jogos, acaba perdendo também renda, acaba perdendo tudo isso. E aí o Sport pediu, né, tá aparecendo aí também na sua tela, uma matéria do NE 45 minutos, tá? Sport pede na justiça para ter público contra o Fortaleza e o SDS responde, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, uma matéria do Clisman Gama. Bora lá. SDS afirma que Leão precisa implementar a tempo medidas de segurança cobradas pelo Estado para que a punição seja revista. Então, eles já colocam aí uma possibilidade da punição ser revista. Mas bora ler aqui, eu também não vou ler tudo, tá? A gente já vai ler aqui alguns pontos. O presidente do Sport, Yuri Romão, afirmou nesta terça-feira que entrou com uma ação na justiça para que o Leão possa ter público no jogo contra o Fortaleza. Lembrando que uma notícia do Globo Esporte, tá? Falou que já tinham sido vendidos mais de 15 mil ingressos para o jogo. Então, imagina a renda que o Sport vai perder para esse jogo que prometia ilha lotada. E aí ele fala aqui, segundo foi uma fala do presidente Yuri Romão à TV Guararapes, tá? E aí ele fala que a medida tomada pelo governo, né, é ineficaz, é a mesma situação que a Federação Pernambucana falou. E aí ele fala sobre uma situação, tá? Tá aparecendo aí, ó, tô até citando aqui também, né, uma situação com o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paes. Ele fala que se o jogo ocorrer, vai ocorrer de torcida única, porque foi um acordo fechado pelo Yuri Romão, juntamente com a diretoria do Fortaleza, então garantiria ali, em tese, uma segurança maior para o jogo. E aí ele coloca aqui, fala um pouco, né, já havíamos tratado com o presidente Marcelo Paes de Fortaleza, com os presidentes da federação de ter torcida única, e isso foi acertado, e foi assinado um acordo e protocolado junto à CBF, e aí ele já fala, né, que amanhã já seria com torcida única, muito provavelmente não teria a torcida do Fortaleza antes mesmo da decisão do governo. E aí, né, o secretário, né, da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, segundo o NE 45 aqui, né, ele fala que afirmou que não tem tempo hábil para que as medidas sejam implementadas para esse duelo diante do Fortaleza. Então, torcedor, o que é que vai acontecer? O Sport vai entrar na justiça. Existe ainda a possibilidade de ter torcedor amanhã, na terça-feira, esse vídeo está saindo na segunda-feira, mas existe chances de ter torcida do Sport contra a equipe do Fortaleza, mas é uma situação mais difícil. O que pode acontecer é o Sport conseguir essa liberação, né, com os argumentos que o Sport tem, que são argumentos plausíveis, tá? O que existe é a chance de ter torcida nos outros jogos, né, com essa ação judicial que o Sport vai entrar, dessa situação que é absurda do governo do estado, e aqui também eu deixo minha opinião, é uma situação absurda, porque como a própria nota da federação falou, como o próprio presidente do Sport falou, né, o estado não vai pagar, né, a renda dos vendedores, dos ambulantes que trabalham em dia de jogo, o estado não vai pagar os clubes do futebol pernambucano, né, se o estado não dá nenhum apoio aos clubes do futebol pernambucano, ainda querem prejudicar ainda mais por um problema que é de segurança pública, né, um problema que teria sido evitado, teria uma situação menor se tivesse feito com qualidade e segurança. Então eu quero saber a opinião do torcedor sobre isso, coloca aí nos comentários, mas existe sim a possibilidade do Sport ter torcida contra o Fortaleza, apesar de ser uma situação mais difícil. Mas é isso, torcedor, até a próxima, tamo junto.